Então, né, voltando lá para onde a gente estava falando. Não tá me ouvindo? Peraí. Ah, tá. Você tá me ouvindo, Cássia? Tá. O que você tá comendo aí? Torta de salsicha que minha filha fez. Ah, tá. Tá dando pra ouvir agora? Ah, tá, ela vai entrar pelo celular. Torta de salsicha? Nossa senhora, deve ser bom esse trem, hein? Calma, calma. Emitir. Tá. Pronto, agora deu. Gente, na próxima aula a gente vai ter um link só, tá? Um link só, as 2 horas, sem interromper, sem ter que ficar trocando de celular, sem ter que ficar trocando de língua. Eu prometo pra vocês, ó. Já tá até aqui na minha tela do Zoom aqui que eu vou comprar. Se Deus quiser. Não, isso não é vida, não, tá doido, isso. Então, Catherine, você entendeu esse lance que você pegou, né? Que você entrou já no bonde andando? Você entendeu em relação a esse lance das células? Entendi. Entendi que tem um paralelo, é feito um paralelo entre S- a célula e a terapia. Sim, A terapia corporal, isso. só É porque distribuir energia de diferente. Isso, porque o que, que acontece? Porque dentro das células que estão essas estruturas, lá na embriologia, eu estava explicando para a Cássia, quando a gente está dentro da barriga da mãe, dentro do útero e tal, eu estava explicando para ela uma coisa muito legal. O líquido amniótico, ele massageia o nosso corpo, ele funciona já como um toque. Então, o primeiro sentido que a criança tem, né, não é isso, é o ouvido, né? O primeiro órgão que forma, o primeiro órgão dos sentidos é a audição. Mas, em termos experienciais, a primeira experiência corpórea que a gente tem é com o líquido amniótico, né, a massagem que aquele líquido amniótico faz no nosso corpo, né? Então, se a gente tem um fluido, né, positivo, benéfico daquele fluido, se a mãe tá calma, se não toma um tombo, se não toma um susto, né, se tá satisfazendo e alimentando bem o bebê através daquele líquido amniótico, essa experiência sensorial, ela vai se formando bem corretamente dentro das células. Se houver alguma interferência, isso tudo fica registrado nas células, né? Então, isso explica pra gente, né? Porque a terapia corporal, ela dá muita ferramenta pro terapeuta. Ela dá uma ferramenta que faz com que o terapeuta ele tenha total e absoluta confiança naquilo que ele está fazendo. Porque ele explica do início que então você conhece o seu paciente de cabo a rabo. E a princípio parece que é muita informação, né? Mas essas informações, elas vão se transformar para você em algo automático com o passar do tempo. Quando você começar a entender as massagens, o grounding, o centering, o facing, né? Você vai fazer instantaneamente aquele alinhamento, sabe? E que você vai entender lá na embriologia. Então, é um salto quântico quando a gente consegue unir aqui nas aulas, né? Por isso que parece que tem muita informação, mas essas informações, elas estão interconectadas. Você não precisa ficar decorando, ai meu Deus, é no centro, é no exoderma, é no mesoderma, não. Quando você bater o olho no seu paciente, você já vai saber qual couraça, qual segmento você vai tratar. Entendeu? E é de uma forma tão intensa, de uma forma tão profunda, que você não tem como errar. É diferente só da psicologia convencional, porque você tem que fazer uma análise, e você tem que depender da disponibilidade do paciente, da memória dele, da emoção dele, para ele te dizer aquilo que ele sente, aquilo que ele não sente, aquilo que ele lembra, aquilo que ele não lembra, aquilo que ele se permite em saber, aquilo que ele aceita. Então dá um trabalho muito grande para o psicólogo. Por isso que demora de 5 a 10 anos uma psicanálise ou uma terapia, simplesmente uma terapia psicológica, né? O corpo não. Com o corpo você identifica muito rápido ali as questões do paciente, entendeu? Então, por isso que eu tô indo nessa profundidade com vocês, e eu peço um pouquinho de paciência, ainda mais para você, Catherine, que já é uma terapeuta corporal e tal, que quando eu falei para você naquela outra aula, né, que quando você aprender um pouquinho como que o corpo do paciente flui,
né? De dentro para fora, de fora para dentro, do meio para fora, do meio para dentro, você vai saber tudo. Você não vai precisar ficar conversando com o seu paciente. Porque, por exemplo, que eu estava falando com a Cássia, tem pacientes que vão chegar até você que eles não vão saber que eles têm uma compulsão sexual, que eles têm que aquele ejaculação precoce, que para ele pode não ser uma ejaculação precoce, porque ele aguenta uns 5 minutos, não seja um bloqueio, ele não vai saber de nada, né? Mas aí, então, eu vou te explicar. Aí o que acontece? À medida que você já sabe como, olhando para ele, você vai entender aonde que ele está bloqueado. Eu vou te explicar isso agora, no finalzinho da aula. Eu vou fechar a aula com isso para eu poder mandar o material para vocês estudarem. Quando o paciente vier para você, você já vai, pelo caráter físico do paciente, você já vai saber que tipo de massagem, o sentido que você vai fazer a sensitive, por exemplo, o quanto você vai apertar, os pontos que você vai apertar e o jeito que você vai tocar nele, em qualquer parte do corpo. Né? Porque aí quando você começar a trabalhar essa parte física do paciente, as emoções vão começar a plopar, elas vão começar a sair. E nas sessões seguintes, não sei se isso já acontece com você, eles já vão começar a falar um pouquinho mais deles mesmos. Eles já vão começar a falar, eu tive um trauma, eu tive um momento que eu fui transar com uma mulher e eu brochei e a mulher me deixou arrasado, e depois disso eu fico com medo de falhar de novo. E aí ele vai começar, não só porque ele já vai tomando confiança em você, mas na verdade não é isso. A verdade é que você está trabalhando as couraças dele, e esses sentimentos que vêm lá do mesodermo, do endodermo para o mesodermo e para o exodermo na face, vai chegar até você. A gente precisa desbloquear o caminho de dentro para fora do paciente para que ele consiga se manifestar, se expressar, até conseguir falar com você o que ele sente. Enquanto o paciente não consegue, né, é que eu estava explicando para a Cássia, por exemplo, quando você atende um paciente, ele chega no seu consultório e o rosto dele é tenso, a boca dele é bem travada. A gente falou um pouquinho sobre isso na aula passada, né? O sorriso dele não é tão largo, né? Você vê que ele não tem tantas expressões na sobrancelha, nos olhos e tal. A voz dele é meio embargada, né? E você vê que o pescoço dele é um pouco assim, que o ombro dele é bem... Você vê no corpo da pessoa aonde está a tensão. Como que isso se manifesta? Geralmente se manifesta com um enrijecimento primeiramente motor, né? Você vê que o paciente, na hora de deitar, ele cola muito os braços no corpo, ou se ele consegue soltar os braços do corpo, se ele consegue deitar os pés, tá? Ou se ele fica com os pés inclinados, ou seja, você percebe se o paciente tem uma postura de tensão. E essa postura de tensão significa que ele está se sentindo em alerta o tempo todo. E principalmente esse paciente tem sérios bloqueios ou sérias memórias, né, sérias, profundas no mesoderma, ou seja, na parte torácica. Quando o paciente apresenta muito problema motor de movimento, enrijecimento facial interno ou facial superior ou inferior, né? Ombro muito rígido, ou você vê que a barriga dele o tempo todo tá para dentro, ou tá muito estufada, ou se ele anda com a postura para frente, jogando quadril para frente, entendeu? Ou se as pernas dele estão tonificadas, você vê o seguinte: como esse paciente se locomove, né? À medida que ele anda, se ele é desconjuntado na cintura, ou se ele tem um passo firme, e quando ele vai deitar, se ele se apoia muito nos braços, ou se ele deita. Sabe o movimento harmonioso do paciente? Ou aquele paciente meio desconjuntado? Então, a gente nota isso, porque na terapia corporal, a gente tem muito esse movimento. Deita, levanta, vira para um lado, vira para o outro, fica de costas, fica de frente, senta, fica em pé, vira, né? Vira para trás, vira para frente, sabe? A gente tem esse movimento aí. Dá para você perceber o quanto esse paciente está mobilizado. Né? A princípio, quando você começar a entender que esses processos, como eles se manifestam,
você vai perceber que são, por exemplo, se ele só tem algum problema de expressão, a menor parte de mobilidade dele está na face. Quando ele tem até uma expressão bacana na face, mas mesmo assim não tanta, mas que não chama muita atenção, você olha para o tórax e para o peito. Você vê se o ombro está assim, se a barriga está muito estufada ou ele está segurando a respiração. Outra coisa muito importante para vocês observarem, o peito, o tórax. Vê como que tá a respiração dele. Se a respiração dele ondula, se você percebe o peito dele enchendo e esvaziando, se ele fala sincronicamente, se ele fala pouco, ou ele fala assim muito superficial, se ele tem um olhar vago. Isso são pessoas que estão extremamente desconectadas. E geralmente essas pessoas que vêm buscar a terapia corporal, tanto o Tantra, ou quanto o Reiki, ou quanto... Né, elas estão buscando isso. Agora, na clínica da casa, por exemplo, que é um pouquinho mais complicada, que ela é uma sexóloga só mais, por enquanto, a nível de psicanálise, ela precisa muito ficar atenta a esse olhar, porque ela não vai ter muito toque agora, pelo menos a princípio, até eu ensinar para vocês os toques específicos, né? Então, ela vai ter que ter muito olhar para ela fazer uma abordagem profunda ali. Né? No caso de você, Kathleen, que trabalha por enquanto na terapia corporal só com Tantra, né? A sensitive, né, que é o toque da borboleta, por si só, ela já desbloqueia muito as couraças, né? Mas você precisa aprofundar mais o seu olhar, para que às vezes, numa terapia tântrica, o paciente não fale tanto com você, mas você vai saber exatamente qual parte do corpo dele você precisa tocar mais. Se é na parte do rosto, se é na parte do tórax, ou se é na parte da cintura para baixo. E que tipo de movimento que você vai fazer, né? Que fluxo você vai dar na sensitive, e quando você vai fazer a massagem mais relaxante, a profundidade que você vai tocar. Isso tudo a gente vai aprender. A gente pensa, né? Hoje mesmo, quando eu faço sensitiva, eu fico pensando, são movimentos, né? Que a gente aprende, mas tem uma discussão, assim, quanto tempo em cada lugar. Se você geralmente tem essa postura de ir pra cima no pé, eu vou aqui até os pés eu subo, na frente, Uhum, uhum. também vou tentando, tenho tentado fazer essa sensitiva dos pés até a cabeça. Aham, aham, aham. Fato, fica uma coisa assim, Aleatória. passo, Deixa eu te ensinar deixa eu te falar, compartilhar com você uma técnica muito bacana. Por exemplo, se você tá fazendo sensitive numa parte do corpo, que você observar que ele arrepia mais, você pega essa parte e leva para a parte que você observou que ele não arrepia. Leva com a mão. Isso, tá? Porque aí você vai obrigando a ele fazer sinapses naquela parte que está menos, com menos circulação de energia ou menos circulação sanguínea, por exemplo. uma coisa que eu costumo fazer é, tipo, uma parte que arrepia mais e na outra parte que arrepia menos, tipo assim, nas pernas e na barriga. Então, Essa, fazendo esses. por exemplo, se você observar que ele arrepia muito na barriga, aí você tá ali na barriga, né? Se você tiver com uma mão só na barriga, você vai irradiando pro ombro e pros braços. Vai irradiando pro ombro e pro braço. Você vai levando o cérebro a fazer aquele caminho da sinapse ali. De dentro pra fora. De dentro para fora. Do meio para a extremidade ali, né? De onde ele estiver mais arrepiando, você vai levando para os outros lugares que ele menos arrepia. Entendeu? Ai, peraí, converteu aqui o arquivo que a gente salvou. Deixa eu só salvar aqui, gente. Aí eu vou colocar. Tem hora que dá uns minutinhos eu vou ter que sair que tem atendimento às 4. Tá, eu coloquei aqui pra fazer o. Quantas horas agora? Ah, já tá acabando já. Tá convertendo a nossa aula, a nossa primeira aula. Essa segunda agora eu tô gravando pelo outro método, pelo método da primeira aula. Acabou a confusão, não vai ter mais a confusão. Então, eu tava, antes de você chegar, né, eu tava lendo aquela parte da aula pra
pra Cássia. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Quer ver, Cássia? Ai, calma aí. Só pra eu mostrar pra vocês. Cancela. O exercício. Aqui. Isso. Tá com outra. Não vou conseguir. Eu só vou ler pra vocês aqui então, tá? Porque eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir mostrar. Porque tá no outro. Tá no outro navegador. Já, né? Vou sim. Bendita tecnologia. Apareceu aí? Tá. Tá. Aí eu tava explicando essa parte aqui, Catherine, que eu expliquei pra você de uma forma mais resumida pra gente não ler tudo de novo. Agora aqui, ó, técnicas da massagem biodinâmica. As técnicas da massagem que serão utilizadas nesse momento têm uma influência na psicologia biodinâmica de Gerda Boysen. É outra psicoterapeuta corporal também, que é uma teoria corporal neo-haitiana, no caso do Neotantra, tá? Onde a massagem é utilizada como intervenção terapêutica, visando harmonizar harmonizar a integração corporal. São utilizados toque pulsátil, movimentos circulares com as pontas dos dedos, toque de contorno de ossos, pele e aura e solturas de articulações. Tá vendo, Kathleen? Então, assim, a gente, além das técnicas da Sensitive, que é só Sensitive, né? E algumas na uma universidade, eles ensinam essa parte aqui, né? No Metamorfose, e os terapeutas, os quais às vezes a gente tem mais condições de ter aula, são terapeutas, eles só ensinam a Sensitive. E essas outras massagens aqui têm outros nomes também. A massagem seguirá o caminho do fluxo de energia corporal, começando de trás do pescoço, aqui na cervical, de onde eu falei para vocês que nasce o nervo frênico. Então, ela vem aqui por trás, por cima da cabeça e vai do pé. Então, a massagem, a massoterapia haitiana, né? Ela tem, gente, um movimento que é de cima para baixo. Você falou, Kézia, que você estava buscando fazer de baixo para cima, né? Tenta fazer o contrário. Tenta começar primeiro na cabeça, de preferência aqui por trás, aqui na nuca, ó, né? Vim por trás da cabeça e depois até embaixo, tá? Ó, a massagem soltura das articulações. Depois a gente vai entrar em específico em cada dessas massagens aqui. A massagem seguirá o caminho do fluxo de energia corporal, começando pela parte de trás do pescoço, seguindo pelo couro cabeludo, descendo pela testa e músculos da face. Essa parte é só leve, tá? É só da pontinha dos dedos. Cadê? Músculos da face, parte frontal do pescoço, ombros e braços. Tem um curso meu que eu ensino isso. Seguindo para a parte central do corpo, composta pelo peito e abdômen, né? E seguindo pela parte central do corpo, composta pelo peito e abdômen. Finalizando com toques sutis na pelve e soltura das pernas. Aí o que a gente faz? Quando o paciente estiver deitado, o que você faz? Você pega o membro dele, dá uma sacudidinha assim, ó. Tá? Ó. Isso é muito importante depois da sensitive ou durante a sensitive, a gente fazer isso, por quê? A sensitive, ela está mexendo com o facing, tá? A pele, ela tem a mesma significação da face, porque a pele, ela é ela é externa, ela é expressiva, é onde ela capta as sensações e assim como ela transmite também, tá? É onde a gente é tocado e toca. Não, vou mandar hoje. Vou mandar hoje. Beleza, eu vou ter que ir, faltam 2 minutos pra mim começar. Tá bom, meu amor. Tá bom. Tá, eu vou mandar. Começar, eu sempre vou. Tá, depois você assiste a aula então. Eu assisto. Tá. Uhum. Tá.
Falta 2 minutos, Então tá. Então tá, um beijinho, tá? Eu vou terminar de falar aqui e mando pra vocês. Tá bom. Tchau, Cassinha. Tchau, Kathleen. Beijo. Então, continuando aqui a falar, né? O toque no pescoço, utilizando o toque pulsátil, que o terapeuta começa sintonizando o toque com a respiração do paciente. Então, gente, peraí, né? Voltando aqui um pouquinho que eu perdi, finalizando, seguindo para a parte central do corpo, composta por peito e abdômen. Finalizando com toques sutis na pelve e soltura das pernas. Essa soltura das pernas que eu estava explicando, quando o paciente estiver deitado, tá? Na parte do quadril para baixo, a gente vai fazer essas sacudidinhas assim no pé, na canela, no joelho, na coxa e no quadril, tá? São esses toques ali. Por quê? Porque aquela parte ali de baixo, né, da cintura para baixo, é onde está conectado com a parte mesodérmica da célula. É a parte da estrutura de movimento, estrutura óssea. Então, ali você vai dar uma chacoalhadinha naquele paciente. Isso tem o intuito de quê? De fazer com que esses conteúdos, né, que estão internalizados ali, venham para a superfície, tá? Então, esse é o intuito. Ou seja, vendo para a pele, né, e para o face. São utilizados toque pulsátil. Eu vou explicar para vocês depois com todos os detalhes cada toque desse aqui, né, que eu vou até colocar aqui com negrito. Toques pulsáteis, movimentos circulares com as pontas dos dedos, né, que tem um pouquinho a ver com sensitive, e dentro do toque no contorno de ossos, que eu vou explicar para vocês também, pele e aura e solturas de articulações. A massagem seguirá o caminho do fluxo de energia corporal, começando por parte de trás do pescoço, seguindo pelo couro cabeludo, descendo pela testa e músculos da face, parte frontal do pescoço, ombro e braços. Seguindo para a parte central do corpo, composta por meio de abdômen. Então, peraí que eu vou fazer uma vírgula aqui, que isso aqui não tem necessidade de ser ponto, não. Isso. Finalizando com toques sutis na pelve e soltura das pernas. No pescoço, o toque utilizado será o pulsátil. O que é toque pulsátil? É aquele toque assim, ó. Você vai tamborilar a pele, tá? Esse é o toque pulsátil. Você vai tamborilar a pontinha dos dedos, dos 5 dedos da mão, na superfície de todo o corpo, tá? Esse é o toque pulsátil. Para que o terapeuta comece sintonizando o toque com a respiração do paciente. Nesse sentido, serão feitos movimentos de pressão no movimento da respiração e soltura da exalação. Então, o que a gente faz? A gente vai pedir o tempo todo que a gente está fazendo esses toques no paciente para que ele respire, para que ele entre em contato com a respiração dele, uma respiração completa, inspiração total e expiração total, ou seja, enchimento total do pulmão e esvaziamento total do pulmão. Nesse sentido, serão feitos movimentos de pressão no momento da inspiração e soltura da exalação. Né? Ali no peito, você vai apertar quando ele inspirar, você libera, né? Quando ele expirar, você aperta, para você ensinar para ele que ele precisa fazer esse movimento na caixa torácica, né? Para que ele não fique aquela respiração que nem mexe o tronco, entendeu? Seguindo pelo couro cabeludo, em torno das orelhas, músculo da face, parte frontal do pescoço, o toque é circular com a ponta dos dedos, buscando soltar pele dos ossos. Tá, nesse sentido, né, que a terapeuta que está ensinando, ela não é sensitive, não. Ela é uma massagem que você vai fazendo assim, ó. Tá? Ou com a ponta do dedo, mas é com a mão. Porque com a ponta do dedo, você vai fixar num ponto só, imitando um pouco o efeito da reflexologia. Então, você vai fazendo assim, ó. Assim, ó, tá vendo? Porque você tá botando mais superfície, né? Então, você vai fazendo assim, né? De forma que você realmente descolhe o músculo do osso, entendeu? Para que realmente relaxe aí, tá? Então, movimentos assim, ó, ondulatórios, tá? A sensitive, ela não vai ser falada agora, não.
A sensitiva é um outro processo, que é o toque da borboleta, tá? É na biodinâmica da Eva. Então, não é sensitivo, me desculpa, tá? Então, nesse aqui, a gente vai fazer o toque de pulsátil, né? O toque de sacudir, tá? E esse toque assim, ó, né? Em sentidos giratórios, assim, na pele. Ela vai falar do toque da borboleta, assim. Não, o toque da borboleta fui eu que complementei, gente. No abdômen, o toque será... Ah, tá. Peraí. Nos braços serão feitas solturas articulações também. No peito, o toque será, novamente, pulsátil, com o posterior, toque circular com a ponta dos dedos. No abdômen, eu vou mandar foto para vocês de tudo isso. No abdômen, o toque será sutil, com as palmas das mãos abertas, fazendo movimentos ondulares, assim, ó. Tá? Movimentos ondulares. Porque ali a gente está mexendo com conteúdo interno de endoderme, né? Então a gente tem que fazer um movimento, um movimento que você pressiona e salta ao mesmo tempo. Pressiona e solta, tá? Diferente daquele que você pressiona o peito quando tá expirando e solta quando inspira. Expira, afunda. Inspira, afunda. Expira, solta. Expira, aperta, tá? Empurra para baixo. Quando a pessoa está inspirando, você relaxa as mãos. Quando ela está expirando, você aperta junto, para ela sentir o movimento do tórax dela, tá? Fazendo movimentos na pelve, será feito um toque de contorno de áurea. Depois eu vou explicar, deixa eu frisar aqui, pra gente poder estudar o que é esse toque de contorno de áurea. Eu vou explicar para vocês depois, na próxima aula. Toque da borboleta, massageamento intenso para juntar os ossos e os músculos da área. Isso aqui é eu que uso, tá? Porque como, né, todo terapeuta tem a sua técnica. Então, o que acontece? Nesse toque no mesodermo, gente, no mesodermo, quando a gente está fazendo aquele toque de circular os ossos, tá? Que é esse toque aqui de circular os ossos. Cadê ele aqui? Posturas também. Você novamente você posterior, movimentos ondulares, contorno de área. Não, tá lá em cima. Tem movimento de pinça que eu pulei. Ó. Buscando soltar pele dos ossos. Esse é o movimento de estrutura da mesoderme. Dependendo do lugar, né? Por exemplo, no braço, onde os ossos são inteiros e longos, não tem como a gente juntar nada. Então, você só vai fazer uma pressão mesmo. No quadril, né? Por exemplo, nos dedinhos dos pés, nos dedinhos das mãos, como é cheio de dedinho, um ligado com o outro, tá? Onde tem articulação, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar fazer com que essa articulação fique mais junta. Por isso que na área ali da pelve, né, a gente vai apertando ali o cóccix, né, de forma que os ossinhos do quadril e da bacia, eles se juntem mais na coluna, tá? Isso tudo são toques de natureza mesodérmica, de forma que a gente vai tratar uma característica de sentimento mais voltada para traumas de movimento, tá? Traumas musculares e traumas de esquelético, tá? Por exemplo, traumas de fuga ou paralisação. Tá? Traumas de fuga e paralisação, que a pessoa precisou fugir e não conseguiu correr, né? Ou que a pessoa ficou paralisada, entendeu? A gente vai trabalhar no nível mesodérmico, gente. É sempre no nível da circulação, da articulação e dos ossos, tá? É por isso que tem essas oscilações, né? De cada nível. Quanto mais profundo a gente vai, tem a ver com a natureza do trauma da pessoa. Entendeu? No abdômen o toque será sutil, né? Em movimentos ondulares. Movimentos ondulares, deixa eu marcar aqui também, pra gente poder voltar nesse aqui depois. Descendo aqui, os toques são de pinça. Esse toque de pinça, gente, é esse toque que eu falo com vocês dos ossos, tá? Que vai a nível dos ossos. É do mesoderme. Tudo que está ligado, que aperta mais e que visa harmonizar articulações, músculos e ossos, está no nível de mesoderme. Tá no nível de traumas que foram gerados
por traumas musculares, por traumas de natureza muscular, de trauma de natureza esquelética, trauma de natureza de movimento. Igual o exemplo que eu dei para cá no início da aula, por exemplo, a pessoa tá passeando ali no Ibitipoca, né, escorrega e cai numa poça de lama, tá? Aí o que que acontece? Ela fica presa ali, ela tá buscando algo para pegar, para se puxar, tá? Isso é um trauma também que envolve mecânica, tá? Que envolve biomecânica, que envolve músculo, envolve osso, envolve força. Então, pessoas que estão travadas ou estão bloqueadas com esse trauma, a gente precisa trabalhar a nível de mesoderme. E isso tem a ver aí com a questão da anorgasmia, não da ejaculação precoce. A ejaculação precoce é um nível de facing, é um nível de ectodermo, exodermo, tá? A gente vai trabalhar as expressões do corpo, as expressões faciais e a sensibilidade na superfície da pele, tá? O trauma de ejaculação precoce. O trauma de impotência e vaginismo, a gente vai trabalhar lá no endoderme, a gente vai trabalhar em energia intensa, profunda. Na pelve será feito um toque de controle geral, toque da borboleta, massageamento intenso para juntar os ossos e músculos da área. Nas pernas serão feitas solturas, articulações e toque de contorno de osso, pele e aura. Eu vou explicar para vocês o que é esse lance de aura aqui, mas não vai dar para me explicar nessa aula, não. Durante toda a massagem, o toque deve ser delicado, cuidadoso, observando a reação das pessoas para ver se o toque está adequado ou não. Para isso, alguns sinais corporais são passíveis de observação. A respiração expande, a musculatura relaxa ou ganha tônus, a expressão facial se descontrai, a pele muda de cor. Esses são fatores que mostram se o organismo está entrando em equilíbrio. Então, é visualmente perceptível, tá? Depois da massagem, o paciente terá um momento de integração de toque recebido, e o terapeuta voltará a sua atenção e energia para si recebido e o terapeuta. Depois da massagem, o paciente terá um momento de integração do toque recebido. E voltará a sua atenção e energia para si mesmo, se auto-percebendo e retornando ao próprio centro. Esse é o centering. Isso será feito com respirações e posturas do grounding, que eu também vou explicar depois, tá? Nas outras aulas. O sistema, né, é centering, grounding, facing, está relacionado pela vegetoterapia como embriologia do feto. A camada interna do feto, endoderma, produz tecidos, isso a gente já estudou, né? Que eu estava até falando na outra aula com vocês. Mas é só para poder explicar que uma coisa tem a ver com a outra, tá, gente? Da embriologia aí. Então, gente, a aula de hoje é essa, né? Foi uma aula bem prática. Eu juntei a somatodinâmica com a disciplina 2. Mas a gente teve que falar muito dela hoje. Na próxima aula a gente vai falar mais dos comportamentos, para que vocês possam identificar comportamentos e tônus musculares de acordo com o que o paciente tem e se está conivente com aquilo que ele vai te dizer, tá bom? Então tá, um grande abraço para vocês, vou mandar material, vou mandar PDF para vocês estudarem também e até a próxima aula, tá? Beijo!